Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, aqui estamos nesse dia tão especial, neste sábado, para mais uma EBD online. E com carinho, quero louvar ao Pai Eterno pela sua vida, por estar sempre aqui aos sábados, ouvindo a palavra, aprendendo junto conosco a palavra, para melhor se fortalecer no conhecimento de Cristo Jesus. Meu carinho a todos os pais, mães, a todos os filhos, as crianças que manifestam um carinho especial para conosco, a todos os irmãos de todas as igrejas em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Que o Senhor continue abençoando a todos. Comigo aqui hoje, pastor Wagner, pastor Luiz, professor Anuá, professor César, o irmão Léo e o Caio aqui na transmissão, para juntos realizarmos esta EBD, que na verdade é um culto de adoração e de ensino da palavra de Deus. Aqueles que perderam algum membro da família, que o Senhor console e conforte. Nós temos uma esperança maior. Aqueles que estão passando por lutas e provações, viva a sua vida em Cristo com fé, como diz João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós temos a esperança que nos move, que é os céus de glória, conforme o apóstolo São Paulo escreve em Filipenses 3:20, Colossenses 1:27. Portanto, vamos iniciar orando a Deus, vamos convidar o professor César para orar ao Senhor. Eterno Deus, Pai Celestial, te louvamos nesta noite pela essa grande oportunidade. Pai, entregamos as nossas vidas à mão do Senhor, para que o Senhor use para a glória e o teu louvor. Pai, abençoe grandemente cada um que está participando desse culto, dessa celebração de ensinamento nesta noite. Pai, te apresentando de maneira especial teu filho, teu ungido professor, o pastor Aziel Gomes. Continua usando como o Senhor tem usado, pela tua bondade, use com graça, com capacitação, com poder, para a glória do teu nome. Guarde teu filho no teu sangue, protege todo o mal e faz prosperar sempre em nome do Rei Jesus. Te louvamos e te adoramos. Amém. Graças a Deus, nós vamos estudar a lição de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. A família como projeto de Deus, fundamentos da família cristã, a sutileza da nova configuração familiar, princípios bíblicos para uma família sólida. Aqui nós temos o nosso texto, que é Gênesis 2:18-25, as palavras-chave, e temos aqui ao lado os apontamentos do nosso livro. Ele vai dar aí um. Muito bem, vamos adorar o Senhor com o hino de nossa harpa cristã. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus,
mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Cante. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te guiará. Segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Cante. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. E vai. Graças a Deus. Queridos, nós estamos aqui para mais esta lição. A lição de número 6, como já falamos, a sutileza das ideologias contrárias à família. O nosso texto é Gênesis 2, 18 e 25, que já responde praticamente o que nós vamos explorar aqui nesses pontos, até o ponto 4. Vamos lá, Gênesis 2. Gênesis 2, 18 a 25. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a para Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Muito bem. Esse é um relato bíblico, até poético, não é isso? Poético, e está dentro da percepção hebraica. E nós vamos começar por aqui.
essa expressão ideologia. Vocês sabem muito bem que a ideologia, ela é algo maléfico, quando a pessoa busca legalizar ou confirmar, ou então consolidar algo, arquitetando um discurso, uma narrativa que não é verdadeira, que não é correta, para se chegar ao seu objetivo, ao seu propósito. Na essência, a ideologia, essa palavra, é um veículo usado por uma classe dominante para sobrepor sobre as outras. É o caso, por exemplo, dos pobres, né? Quando se fala dos pobres, se usa um discurso dizendo que a questão de serem pobres é porque não trabalham, porque é a condição de vida, é porque é natural, nasceu para isso mesmo. Isso é um discurso montado que é uma ideologia. E é muito importante, eu estou dando essas definições básicas para que cada crente que está aqui me ouvindo nessa oportunidade perceba que é assim que o maligno trabalha. Ele começa com coisas simples, estruturando de uma forma que você não percebe, sorrateiramente, para amanhã dominar com as suas inverdades, com as suas mentiras, com os seus discursos. Isso não é de agora. Eu estava meditando sobre essa lição e quando eu pensava daqui a pouco estarei falando sobre ela, da Judith Butler, né? Sobre essa ideologia, e quando você reporta lá para Heráclito, o filósofo do vir a ser, ele tratava disso, e eu vejo que hoje essa filosofia dele, a forma que ele tratava, ainda hoje perdura em muitos discursos, né? Ou seja, tudo é um constante vir a ser, nada é do que está ali. Não é uma realidade, é uma mudança constante, né? A dita frase, ninguém toma banho na mesma água, né? Ela sempre está em mudança, esse constante devir, né? Então, a ideologia, ela é montada, ela é arquitetada por professores, por doutores. Cada grupo intelectual, cada grupo importante que quer a hegemonia, quer sobrepor-se, vai montando seu discurso, sua fala, dentro dessa ideologia. Então, é muito importante que a gente atente para essa particularidade. E aí vocês podem perceber que essa ideologia, que na verdade vem hoje contra a família, não é algo novo. Não é algo novo, isso é antigo. Eu disse um tempo aqui que eu li um livro sobre a nova era, New Age, e quando eu li esse livro, já tinha muitas coisas. Olha, eu li esse livro tem mais de 20 anos, que ele já vinha falando de mudanças na família. Essa questão sobre a ideologia de gênero, ela também não vem só de Judith Butler, já tinha escritores que pontuavam anteriormente. E você vai ter um discurso muito forte nesse campo através de Foucault, né? Você vai ter muitos elementos nessa perspectiva. Ou seja, não é só uma pessoa, é uma gama de pessoas. É por isso que eu falei na nossa aula passada. É uma gama de pessoas, grupo de pessoas, em especial universitários, que vão se organizando e vão criando a sua rede de ideologia para implementar ou colocar seus discursos e desconectar ou destruir tudo que está aí. Por que, pastor Ziel? Agora eu vou falar para vocês. Imaginem, olhem bem para cá. Paulo disse que o mundo está sem Deus, está entregue na orgia e no pecado. Não quiseram Deus. Como o mundo não quis a Deus, então esse mundo, ele não quer nada que se refira à santidade de Deus. Tudo que é de Bíblia, tudo que é de oração, tudo que é de piedade, tudo que é de temor de Deus, eles rejeitam e procuram legalizar seus atos pecaminosos, contrariando aquilo que nós pregamos, que é a santidade de Deus. Então, eles têm ódio. Por que tem ódio da palavra? Por que tem ódio da Bíblia? Por que tem ódio das pregações bíblicas? Porque elas batem de frente com o pecado que eles estão
amando fazer e praticar. Então, nós estamos apenas, antes de entrarmos no texto, mostrando que essas ideologias, elas têm seus propósitos, seus alvos, seus fins, seus objetivos. Vamos lá, verso 18. Começa agora para a gente explorar aqui. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então, em primeiro lugar, Deus não fez o homem para ser uma ilha. Deus não fez o homem para viver sozinho. Deus não fez o homem para viver isolado, não é isso? Não é bom que o homem esteja só, não é? Levador, Deus está dizendo, não é bom que ele viva sozinho. Não é bom ele viver sozinho. Então, a primeira coisa que nós pontuamos aqui é que Deus está preocupado em satisfazer o desejo de quem? Do homem. E qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus aqui não é somente dar comunhão para o homem. Aqui você tem o campo metafísico, aqui você tem a questão de que o homem ele é um ser espiritual, mas ele também é um ser material. Gênesis 2,7, soprou nas suas narinas o fôlego e o homem se tornou alma vivente. O homem não é apenas espírito, não é apenas comunhão com Deus. Deus ele fez o homem com corpo. Deus ele fez o homem com sentimentos. E aí o homem tem esse sentimento. Por isso que Deus diz, não é bom que ele esteja só. E há coisas, eu já falei aqui, volto a repetir, há coisas que Deus não pode preencher na nossa parte humana, na nossa parte física, na nossa parte emocional. Por exemplo, o desejo de sexo, Deus não pode realizar em nós. Pode? Quem é que pode realizar em nós? Só a mulher e o homem realizar na mulher. Então vocês podem perceber que a princípio o sexo tem dois ideais. O primeiro não era logo para a procriação. Foi aqui que muitos, eu falo isso com respeito, eu falo isso com temor. Muitos pastores antigos que tinham acesso só ao material que estava aí, achavam que o sexo era só para a procriação. E ensinavam isso. Por isso que desprezou o carinho, desprezou o amor, desprezou os beijos, desprezou as carícias. E tudo isso faz parte do contexto bíblico. Tudo isso faz parte do contexto bíblico. Se você atentar para a Bíblia diz em Eclesiastes 9:9. Pode ler lá, Eclesiastes 9:9. Nós vamos só citar três referências nesse particular do desejo. 9:9, depois Cantares 5, verso 15 em diante. Como é que diz? 9:9. Goza a vida com a mulher que amas. Goza a vida com a mulher que tu Amas. amas. Olha aqui, preste bem atenção. Aqui não está se falando de procriação. Aqui está se falando de gozar a vida, de amar a esposa, de viver bem com ela, de ter prazer com ela. Ora, se o homem estava só, ele tinha a presença de Deus, ele tinha um jardim, ele tinha os animais, mas ele tinha que ter algo que fosse correspondente à própria natureza dele. A natureza humana, porque Deus não é humano. João 4:24 diz que Deus é espírito, Deus não é humano. É bom a gente compreender isso. Deus não vai matar a minha fome. Quem mata a minha fome é o quê? É a comida. Agora, Deus me deu a comida, sim ou não? Agora, a parte de sede de Deus, a parte do Espírito, quem é que sacia? Só Deus. E isso, quem deu foi Deus, porque Deus nos fez com essa capacidade espiritual e com essa capacidade material. Então, goza a vida com a mulher que tu amas. Vamos lá para Provérbios 5, 15 em diante, só para os irmãos terem uma ideia. Provérbios. Capítulo 5, vamos lá. Só para os irmãos terem uma ideia, que a Bíblia mostra que o sexo deveria ser para o prazer. Depois vem a procriação, vamos lá. Provérbios 5, primeiro em diante. Isso. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha razão. Provérbios 5, 15. Isso. 5:15. Opa, 5:15. Bebe a água da tua cisterna. Isso. E das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas. Sim.
sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Pode ir. Seja bendito o teu manancial, Olha, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, tá vendo? como serva amorosa e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. A mulher aqui, ela é uma fonte de prazer, ela é chamada de manancial. Quando você vai para Gênesis 1, 27, 28, Deus diz assim, multipliquem, não é assim? Encham a terra. Mas a vida, a dois, ela é marcada tanto pelo prazer, como também para a procriação. E esse caso é muito interessante, porque tem mulher que Deus fez estéril. Tem mulher que nunca vai ter filhos. Quer dizer que ela não pode ser feliz no relacionamento pelo prazer a dois? Então nós temos que ter essa perspectiva. Jamais podemos ver o sexo apenas com o fim em si mesmo. Mas quando os dois estão juntos e se amando, o primeiro objetivo aqui é satisfazer o desejo dele. Adão tinha tudo, tinha ou não tinha? Eu pergunto aqui a vocês, tinha um paraíso? Tinha a presença de Deus? Tinha todo tipo de animal? Ele tinha um lugar sem poluição? Ele tinha um lugar sem violência? Ele poderia ser feliz sozinho? Não. Aí é que está. E prestem bem atenção que Deus falava com ele, mas preenchia o lado humano dele? Não. Aí é que a Bíblia diz, eu vou lhe fazer, olha aí, olha como é que diz o verso? Não é bom que o homem esteja só, vamos lá. Far-lhe-ei uma adjuntora. Far-lhe-ei uma adjuntora. Tem Bíblia aí que coloca auxiliadora, né? Por causa dessa expressão aqui, ó. Ezer, não é isso? Aqui, ó. Ezer kinegdó, né? Ezer kinegdó. Ezer aqui fala de auxílio, não é isso? Auxílio, ajuda, não é isso? Pronto. Ezer fala de ajuda, de auxílio, mas também fala de socorro. O que Adão estava precisando? De um socorro, entendeu? Ele estava precisando de um socorro. Fala aí, senão não vai ouvir. É o que Deus é para nós, auxiliador, aquele que me ajuda, é ajudador, né? Que o salmista chama. A verdade, não é? Então, aí vocês podem observar aqui, ele diz, eu vou dar para Adão, eu vou ajudar ele, eu vou vir ao socorro dele. Mas eu pergunto aqui, como foi que ele veio para socorro de Adão? Ele jogou uma descarga de poder espiritual? Ah, não foi assim não? Ele derramou um monte de dons sobre ele? Como foi a ajuda que ele veio? Olha aqui, ó. Kinegdó. Vamos lá? Kinegdó, né? Se vocês analisarem essa expressão que está aí, olha, kinegdó, não é isso, ó? Kinegdó. Kinegdó aqui, na verdade, quer dizer contra, oposto. Ei? Isso, entenderam aqui? Observem bem que se você atentar para essa expressão aí no próprio texto hebraico, né, que é contrapor, vocês podem entender agora pelo kinegdó, que Deus ele faz a mulher como um contraponto, não é assim? Deus faz essa ajuda que vem, não é a ajuda do mesmo estilo do Adão. Deus não vai socorrer o Adão com outro Adão. Não é assim? Deus vai socorrer um Adão com uma oposta. É isso que a Bíblia está dizendo. Isso aqui é lindo, gente, é a palavra do Senhor. E eu mais uma vez reforço aqui, nós pregamos a verdade da palavra de Deus, nós temos a nossa visão bíblica, agora você escolhe o que você... Agora a Bíblia diz, de tudo o Senhor te pedirá conta, e quem adota ideologias contrárias à Bíblia vai pagar um alto preço, não é assim? Agora, aqui você tem o auxílio, você tem a ajuda, você tem o socorro, que aqui, esse socorro que vem, que a gente chama de auxiliadora, né? Porque aqui é auxiliadora idônea, tem gente que traduz assim, e deu-lhe uma auxiliadora idônea, mas a ideia do hebraico é, ele deu uma ajuda que vai vir agora, é uma ajuda oposta, não é isso? Essa ajuda aí oposta, que é o lado contra, é aquilo que nós vamos chamar de masculino e feminino. Entenderam agora? É aqui que a gente começa. A mulher, ela tem que ser oposta ao homem. A mulher não pode ser igual
É por isso que o homem não pode. O homem tem que deixar a mulher pensar. O homem tem que deixar a mulher ter a ideia dela. O homem tem que deixar ela se vestir como ela quer. Porque ela é mulher. Ela não pode ser a ideia do macho. Ok? Deus não perguntou para Adão, sim, Adão, tu está sozinho, então o que tu quer? Me diga aí. Ele nunca ia imaginar, porque ele não sabia o que era uma mulher. Não era assim? Então, quem foi que deu essa mulher? Foi Deus. E ele dá o lado oposto. Não é assim? É por isso que, irmão, a Bíblia é tão linda, a Bíblia é tão atual. Eu ainda fica pensando, teólogo dizer que a Bíblia não é atual. Tem uma frase que diz, os opostos se atraem. Por quê? Porque a própria biologia fala da química que há no homem e na mulher. Que essa química do macho, ele faz a atração da fêmea. Ou seja, a mulher é o lado oposto. Então vocês podem perceber que essa mulher vai vir como bênção de Deus para corresponder aos anseios de Adão. E um dos aspectos aqui é que ela vem para corresponder ao lado sexual, o lado do prazer. Porque vocês podem observar aqui que ele tinha um desejo e Deus disse, não é bom que ele esteja só. Então ele diz, eu vou fazer para ele essa companheira. Então nós podemos analisar aqui Ezer, que Negidó aqui está falando de um auxílio, de um socorro, de uma ajuda. Então, a mulher, ela vai ser oposta em tudo, na fala, no jeito, ela vai ser oposta na parte biológica, não é isso? Ela vai ser totalmente diferente. Então, quando Deus, ele procura corresponder ao desejo do homem, a primeira coisa que Deus procura é corresponder no campo da sexualidade. E é isso muito interessante para que vocês compreendam o que nós queremos falar sobre esse aspecto. E aí nós já pontuamos aqui, citamos aí 2 passagens bíblicas, que Deus ele tem interesse no prazer do homem, no aspecto sexual. Vamos ver aí Deuteronômio 24, verso 5, rapidinho, só para a gente fechar aqui. – 24, 25, Isso. Deuteronômio. Qual é o capítulo? 25, né? 25, 4. Isso. Não atarás... Não, aí é o que? Deuteronômio? 25, Deuteronômio 24, 5. 25, 24, 5. 24, 5. Isso. Quando algum homem tomar uma mulher nova... Isso. Quando o homem tomar uma mulher nova... Não sairá à guerra... Isso. Nem se lhe imporá carga alguma. Sim. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher que tomou. Pronto. Perceba que Deus tem tanto desejo que o homem seja feliz com a sua esposa, que ele diz que aquele que se casasse, fosse recém-casado, ele ficaria em casa por quanto tempo? Só para alegrar a mulher dele. Vocês estão entendendo? Então, quando Deus cria essa mulher para corresponder ao desejo do homem, ou seja, ela vem como oposto, ela vem com a natureza diferente, ela vem com uma estrutura diferente, personalidade diferente, ela é o lado oposto dele, e ela vai corresponder àquilo que o homem quer. Rapaz, é linda a Bíblia, gente. Vai corresponder àquilo que o homem quer. E o que é que um homem quer? O que é que um homem quer? Falem vocês, o que é que um homem quer? É a mulher. Ele quer a mulher para se casar com ela. Então é assim. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, o próprio Deus vai trazer essa coisa maravilhosa. Ô, irmão, tu está filmando direito? Bota bem aqui. Ô, coisa boa é ser bem casado, irmão. Não é assim? Aí vem aquela mulher que é o oposto, que a gente, até o marido às vezes está deitado e ela tem uma outra ideia que o marido, rapaz, que bênção de Deus para a minha vida. Isso é em tudo. Esse socorro aqui, a mulher, ela vem como um socorro sexual, ela vem como um socorro de prazer, ela vem como um socorro de inteligência, ela vem, não é assim? Essa mulher é um socorro em tudo. Há homens aí que, na verdade, podem glorificar a Deus por causa das suas mulheres e esposas. É por isso que a Bíblia diz, vê aí 18, 22 de Provérbio. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Coisa boa, meu irmão. É assim, vai lá. Essa expressão aí que nós estamos falando, Ezequiel Negidó, ela fala disso aqui, de uma mulher que atende o homem, atende aos anseios da sua natureza. Vai. O que acha uma mulher, Ó. acha uma coisa boa. Eita, rapaz, para aí, lê de novo, lê de novo.
O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. O que acha uma mulher, meu irmão, encontrar a mulher que seja isso aqui, socorro, que seja ajuda, que seja auxílio, que seja oposta, que tenha ideia nova, que deixa o marido lá em cima. Aí Salomão diz que ele encontrou o quê? O favor do... E encontrou uma coisa... Oh, é bom ser bem casado. Eu sei que tu está me ouvindo agora. Bota pra cá. Chama aqui, chama aqui. Você que está me ouvindo agora, eu sei que você que ama a Bíblia, ama a palavra e é bem casado, eu sei que tu pode olhar para tua esposa agora e dizer para ela aí: minha filha, eu encontrei o favor do... A Bíblia diz em Provérbios 31 que quando a mulher é mulher... Olha para cá, a Bíblia é linda. Quando Deus deu Eva para Adão, ele não deu uma mulher réa, cabeça oca, ele não deu uma abestada, ele não deu uma mulherzinha réa sem nada, ele deu foi uma mulher inteligente. Essa mulher aqui era inteligente. Tão inteligente que ela já apressou demais o negócio. Fez ele pecar, não foi? Mas ela aqui, ela foi um auxílio naquele momento para ele, que estava sozinho, ela foi o socorro dele. O homem nos desejos, o homem na sede do corpo dele, só tem um lugar que ele pode se socorrer. Aonde é? É na mulher. Verdade. Porque é verdade. Porque o que acontece? O desejo dele, o que a natureza dele quer, tanto para o lado dele se realizar como um homem, se realizar sexualmente, ele se volta para a sua mulher, que é um exército, que é um socorro, que é uma ajuda. Ok? Vamos lá, o verso que se segue. Gênesis 2, 19. Isso. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. Isso. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Isso mostra a capacidade de Adão. Adão não era um homem da caverna, Adão não era um ser retrógrado, Adão não era um ser sem inteligência, era um homem capaz, e ele nomeia todos os animais e mostra o nível de inteligência que ele tinha. Não é isso? Vamos lá. 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Isso. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse diante dele. De novo, ele vê todo um paraíso lindo. O que é um homem sem uma mulher? Não adianta paraíso, não adianta casa bonita, não adianta lá, não adianta nada se não tiver uma Ezequiel. Observe que ali tinha a presença de Deus, tinha os animais, tinha tudo, mas aí a Bíblia repete novamente o verso 20, né? É o 20 aí? 20. Diz assim: todavia para o homem não se achava adjuntora. Ou seja, ele não tinha um socorro, é a mesma expressão. Ele não tinha um auxílio, ele não tinha um socorro, ele não tinha um contraponto. Rapaz, o cara deitar de madrugada, sozinho a mulher não está. É fraco ou não é? Rapaz, eu acho ruim demais quando a minha sai. Eita, coisa boa é ter um contraponto ali, é ter o lado oposto da gente. E aí ele diz assim: e viu Adão, aí Adão olhava, via cada animalzinho, não era assim? Olhava, via com seu pazinho, via, mas cadê a minha? Né? Cadê a minha? Eu quero a minha. E aí pronto. Olha a inteligência divina. E quando Deus vai fazer, ele vai fazer um oposto que vai se encaixar, que vai corresponder à natureza do macho. Rapaz, mas como não é assim? Ele vai fazer algo diferente, que vem da própria essência do homem, mas diferente para corresponder à necessidade do homem. É isso aqui que eu já estou falando. Aqui você pode observar que a família aqui vai ser o quê? Projeto de Deus. Né? Projeto de Deus. Então nós podemos perceber, seguindo aí a leitura. Vamos lá, verso 21. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Isso, pode ir. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe uma mulher. Isso. Aí é o 22. Formou uma mulher, vai. E trouxe-a a Adão. Sim. 23. Para aí. Então preste bem atenção. Vocês estão vendo como a família aqui é um projeto de Deus? Aqui você tem a primeira anestesia que Deus dá, a mulher, o homem dorme, não é isso? E ele dá a própria costela de Adão. Ele tira quem?
A mulher. Ele faz a mulher. Mesmo formada do homem, mas ela vem diferente. Ela vem com sexo diferente. Ela vem com a estrutura corpórea diferente. Ela vem com estilo e voz diferente. É aqui que nós colocamos aqui, ó. São dois seres diferentes. E o mais interessante, são dois seres. Um foi formado do pó da terra e a outra que sai dele foi formada da costela. Da costela. Então, prestem bem atenção que são dois seres da mesma essência, mas diferentes. Um é macho e o outro é quê? Fêmea. Vamos lá bem forte. Um é o quê? Macho. E o outro é quê? Fêmea. Ou seja, prestem bem atenção que ele diz assim, a mulher veio, isso é o 22, não é isso? Vamos lá, lê aí, 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Peraí, e da costela, aí é o quê? 22. 22. E da costela que o Senhor Deus que ele pegou, tomou do homem, formou, sim, do homem, o quê? Vai lá. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, sim, formou uma mulher. Preste bem atenção. Olha como é interessante, é por isso que é importante o hebraico. Ele não está usando aqui ish, homem. Ele está usando Adam, de Adamá, que é de terra, que é vermelho. Né? Adam, vocês podem observar aqui, que essa expressão aí no próprio hebraico, olha aí, Adam, ele tira ele diz assim, o homem da terra. Não é assim? Olha aí, no 22, não é isso? Lê aí de novo. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem. Tomou do homem. Aí é Adam, Ha-Adam, o homem. Aí é o homem barro. Ok? É o homem barro. Ish é homem no sentido geral. Ok? Adam pode ser nesse sentido, só que aqui está particularizado. Mas você pode observar que aqui é o homem que vem do pó do pó da terra. É o ser humano. Vai lá. Que é o humano. Formou uma mulher. Formou o quê? Uma mulher. Formou uma mulher. Mulher, né? Aqui, digam comigo, Ixá. Tá aqui, ó, Ixá. Ele formou uma. Aqui é mulher. Ixá é o quê? Mulher. E aí o quê? Ish é o quê? Homem. Meu Deus do céu, isso aqui é o beabá da Bíblia. Não é assim? É o beabá da Bíblia. Como é homem, mulher no hebraico? Ixá. E como é homem no hebraico? Ish. E ser humano? Adam. Não é? Adam é ser humano, é no aspecto geral. No aspecto geral. Agora, prestem bem atenção uma coisa. Prestem bem atenção uma coisa. Aí a Bíblia diz, como é que ele diz aí? Formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Sim, vai. 23. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos. Olha aí, ela é osso dos meus ossos. Carne da minha carne. Carne da minha carne. Será chamada varoa. Ela vai se chamar varoa, que é a mesma coisa, Ixá, que é o quê? Mulher. Mas aqui está dando essa ideia, varoa, vai. Porquanto do varão foi tomada. E varão é o quê? Ixi, aqui ó, varão, não é isso? E aqui, varoa. Agora, vamos lá para Gênesis 1:27. Vamos lá para Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem. Sim. A imagem de Deus o criou. Sim. Macho e fêmea os criou. Para aí, o quê? Macho. Zahá. Vamos lá. Zahá. E o quê? Nequevá. Nequevá. Olha aqui, ó. Nequevá. Como é fêmea? Nequevá. E como é Zahá, não é isso? Aí é o quê? É o 27. 1:27. Está bem aqui, olha. É assim, macho e fêmea. Olha aí, macho, Zahá, é para falar do lado masculino, do macho, cabra macho. E Nequevá é para falar do lado feminino, da fêmea, que a fêmea é o quê? É o lado oposto que vai acasalar com o Zahá, que é o Ish,
E aí, nesse relacionamento, a Bíblia diz que tem um macho, que é o que o macho aí? Dá a ideia do quê? Não, o macho não. Quando ele está falando, por exemplo, da multiplicação, ele está dizendo, vocês vão multiplicar. Qual é a ideia que Deus dá para deixar bem claro? Lê o 27, só para vocês terem ideia. Vocês vão 27. entender agora. Criou Deus o homem à sua imagem. Sim. A imagem de Deus o criou. Isso. Macho e fêmea os criou. Vai, e aí agora, o que ele diz? E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai Isso, pronto, bem aí. e multiplicai. Por que ele usa, olha como é linda essa estrutura. Por que ele usa lá, quando ele diz, agora aqui Adão, quando levanta, ele vê uma Ixá, ele vê uma mulher feita, não é assim? Ele vê uma mulher estruturada. E aí ele diz assim, ela é Ixá. Ele se coloca como Ishi, que é o varão. Mas em Gênesis 1:27 fala de Nequevá, que é quem? É o quê? É a fêmea. E Zará é o quê? É o macho. Por que está usando macho e fêmea aí? É no sentido da reprodução, porque só pode multiplicar se houver o quê? Se houver o quê? O macho e a fêmea. Eita, rapaz, a Bíblia é linda, não é assim? Essa é a estrutura. Essa é a estrutura bíblica, ok? Então prestem bem atenção. Deus fez dois seres diferentes, é o Ixá e é o Ish, é o Nequevá, é o Zará, dois seres diferentes, mas que vêm da mesma. Vê aí 1 Coríntios 11:11. Rapidinho, vamos lá. 1 Coríntios 11:11, vamos lá. 1 Coríntios 11:11. Isso. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Vê o 10, começa do 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Isso, vai. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Pode ir. Porque como a mulher provém do varão, Olha, assim para aí. Como a mulher provém do da varão, mesma natureza. A mulher provém de quem? do varão. Vai. Assim também o varão provém da mulher. Isso. Mas tudo vem de Deus. Pronto. Então observem que ele fez macho e fêmea. Ele fez Ixá e ele fez Ishi. Ele fez um exército, um socorro para o homem. Esse socorro é oposto, é diferente do homem, que é a fêmea. A fêmea não pode ser igual ao macho. Só pode haver a multiplicação, só pode haver o crescimento e a procriação se tiver quem? O macho e a fêmea. Ok? Então aqui vocês podem observar que o homem não pode se engrandecer e nem a mulher também, porque todos os dois vieram da mesma natureza e do próprio Deus. Quem criou o homem? E quem criou a mulher? Então não há por que o homem se achar maior do que a. E esse foi o mal da tradição teológica judaica e de outras questões que até entrou no cristianismo, do homem se achar superior mais do que a mulher. É claro que Deus colocou ordem no universo e ele colocou as hierarquias. Ele colocou Deus, Cristo, homem e depois mulher. E essa sujeição da mulher como auxiliadora não é para a mulher lavar pé de homem, não é para a mulher carregar, não. Ela entra com uma submissão livre, por causa do temor de. A Bíblia nunca deixou de dar dignidade para a mulher. Olha para cá, a Bíblia dá dignidade para a mulher. E o sinal de que dá dignidade é que ela vem do próprio. Pronto, e Gálatas 3:28, em Cristo não há judeu, não há escravo livre, macho ou fêmea. Mesmo no aspecto espiritual, mas também social, a mulher tem o seu valor. E nós não podemos desprezar isso aqui. Aí pronto, então depois de tudo, vamos lá para o verso que se segue. 24. Isso. Portanto, deixará o seu pai e a sua mãe, Sim. e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Pronto, vocês se lembram que eu falei do Davak, não é? Que é colar, é agarrar-se, é soldar duas peças em uma
só. Depois que ele faz esse macho e essa fêmea, depois que ele cria esse homem e essa mulher, depois que ele cria esse socorro, esse auxílio, então o que Deus faz? Deus os abençoa. E olha que observe bem uma coisa, que ele vai abençoar esse relacionamento que é feito de quem? Varão e varoa. Então prestem bem atenção que quem legaliza o relacionamento a dois, o casamento, a vida sexual, é o próprio Deus. Não há nada de feio, não há nada de sujo, não há nada de nojento. E quando os dois entram na aliança do casamento aprovado por Deus, a vida sexual se torna uma bênção. É um lugar de deleite, de prazer. Não precisa a irmã andar se escondendo, nem o marido se escondendo. Sabe quem é que transforma a vida conjugal um tédio, um peso? Às vezes é o próprio marido cheio de tradições velhas que não tem nada a ver com a Bíblia, de mulher que quer ter uma santidade exagerada, que às vezes eu me zango com esse monte de mulher que é uma santidade exagerada, não lê Bíblia, inventa oração e jejum, e o maridinho velho está para se explodir lá. Porque tem irmã aí que é tão crente que a gente, para falar com Jesus, tem que primeiro falar com ele, me dá o telefone, porque só tu quer falar com ele. Tem irmão que só ele fala com Jesus, não é assim? Só ele fala com Jesus. Uma pessoa me disse de alguém que perdeu o marido por causa disso, foi fazer uma campanha de 3 meses, e aí disse para o marido, daqui a 3 meses tu não me toca, está selado, eu estou numa comunhão só com pronto, 3 meses ele caiu, e acabou o casamento, ele procurou outra. Isso é bobagem. Paulo explicou isso muito bem. Paulo disse que até esse negócio de orar, vamos ler aí, 1 Coríntios 7, que tem um bocado de irmã que pensa que eu estou fora da Bíblia. Vou falar para esses fanáticos de religião que às vezes eu fico até zangado, como Paulo. Vai lá, é lá por pouco tempo, vai, da oração. Não vos defraudeis um ao outro, Isso. Por consentimento mútuo, por algum tempo. Versículo 5. Por algum tempo, para vos aplicardes a oração. Sim. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Está vendo? Isso por pouco. Ou seja, ele disse que a oração tem que ser no comum acordo, se o marido aprovar, não é assim? Se não, meu velho, eu quero fazer uma campanha de oração, meia hora, aí o que tu diz? Eu disse, olha, meia hora está certo, né? Pode ir. Não, é 5 dias. Não, 5 dias não, minha velha. 5 dias não. Eu tenho que ficar mais né? Bem direitinho. Não, mas eu sou serva de Deus e eu estou em comunhão. Já está quebrando. Porque a Bíblia diz, se não houver comunhão, está lá em 1 Pedro 3,7, a oração dos dois não sobe lá. Então não invente essa. Aqui o relacionamento ele é abençoado por Deus. E aí, verso 24, para a gente fechar aqui o texto. Vamos lá. Coisa importante, vamos lá. 24. Isso. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, Sim. E apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Pronto. Aí observem bem que Deus, e qual é o padrão para a vida 2? É a poligamia? Qual é o padrão para a vida 2? Deixará o homem pai e unir-se à sua, e os dois se tornarão uma só. Ah, mas você vai dizer, mas Abraão possuiu Agar. Mas Jacó tinha 4 mulheres. Era o padrão de Deus? Era o padrão bíblico? Deus mandou que eles fizessem isso? Desde o início, Deus deixou um homem para uma e uma mulher para um. Deixará o homem pai e mãe. O que você vê nisso aqui tudo? Você vê que a família, quem foi que fez a família? Quem foi que fez o macho e a fêmea para a procriação? Quem foi que estabeleceu o relacionamento sexual? Quem foi que estabeleceu a monogamia? Então pronto. Tudo aqui é projeto de Deus. Aqui está o fundamento da estrutura da família. Ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês podem observar aqui é como era a sociologia do antigo Israel. Como era a família entre o povo de Deus. Primeiro você tem mispará, que é a palavra hebraica. Você tem a palavra família. Vamos lá juntos comigo. Família, clã, tribo, casa de Israel. Então, tudo começava com a primeiro 2 seres que se unem, aprovado por Deus, e nasce a primeira família, ok? Aí vem o clã. O clã já era uma família maior, não é isso?
era formado mais ou menos aí com 20 famílias, e aí você vai ter a tribo. A tribo era governada pelo príncipe, o clã era governado pelo ancião, ok? E aí você vai ter a casa de Israel, ou seja, a família, o clã, a tribo, formava a casa de Israel. Como era a família na visão patriarcal bíblica? Vamos lá, ela era o quê? Patrimônio cultural e material. Dava o quê? As características da família hebraica era o quê? Pai e filho, não é isso? Aí o patriarcal era o pai, patrilocal, a mulher vai à casa do marido, ampliada, reunia todos os, e aí, polígena, que era muitas, essa aqui era a estrutura da família dentro do aspecto da sociologia do antigo Israel, ok? E qual era o papel da mulher e o papel do marido? O papel da mulher, qual era o primeiro papel dela? Dar à luz. Qual era o segundo papel dela? Cuidar das crianças. Qual era o terceiro papel dela? E qual era o outro papel dela? Então vocês podem observar que aqui está a estrutura da mulher. Mas se vocês analisarem a Bíblia, a mulher ela tinha o direito dela de ser feliz, de se ajeitar, de se organizar, de ser bonita. Ela tinha o direito dela de dar prazer. Ela tinha até o direito de dizer para o homem, ela dizia assim, hoje eu vou dormir contigo. Não é assim? Se vocês pegarem o conflito das esposas de Jacó, uma chegou para ele e disse, hoje à noite quem dorme com você sou eu. Ou seja, a mulher tinha voz. Rebeca, no capítulo 24 de Gênesis, o pai pergunta, você quer ir com esse rapaz? Ela disse, eu vou. A decisão era dela. Então não tente colocar um aspecto negativo na Bíblia de que a mulher não tinha vez. Ela sabia qual era o papel dela dentro da família. E aí vocês podem observar que a mulher, com a sua capacidade sedutora, o seu poder de beleza, a sua influência de mulher, ela conquistava muita coisa. Esse era o papel da mulher. Quando você chega em Provérbio 31, há muitos questionamentos, porque a mulher do Provérbio 31, ela é mais avançada. Observe que ela é quem domina tudo e ainda diz assim, o coração do marido confia nela. Então, a Bíblia, ela realça e destaca o papel da mulher. E o marido, qual era o papel do marido? Ensinar as atividades manuais e o que mais? E religiosas. Introduzir o menino na vida religiosa. Se vocês analisarem, a Bíblia diz em Deuteronômio 6:7, tu ensinarás ao deitar, ao andar, ao caminhar, ao levantar, ao acordar. Ou seja, a criança tinha uma pedagogia desenvolvida em todos os momentos de Israel, ok? Pronto. Aqui está toda a estrutura familiar da família no Antigo, segundo a sociologia do Antigo Israel. A família no Novo Testamento, ok? Se vocês analisarem no grego, oikia, aqui é a palavra de oikos, né? Que é casa, ok? Aqui é casa. Vocês podem observar que essa palavra casa ou família dá a ideia do que era a família no Novo Testamento. Esse é o significado de oikia, oiko, que é casa, que envolve também a palavra economia. Então você tem o significado da família, nós estamos dando, e como era a estrutura familiar no Antigo Testamento? Ela era como? Monogâmica. E aí se você pegar que ela era monogâmica, aonde foi a primeira vez que a família foi apresentada como monogâmica? Agora eu falei para vocês, foi lá em Gênesis, quando Deus disse, deixará o homem o quê? Pai e mãe unir-se à sua, e os dois serão uma só. Quem primeiro adotou a poligamia, quem foi o primeiro homem, vocês se lembram? Que adotou a poligamia? Lameque foi o primeiro homem da família de Caim, que adota costumes pecaminosos, e ele traz essa cultura da poligamia, mas desde o início Deus aprovou o quê? A monogamia. E aqui a família no Novo Testamento, ela não tem nada de poligamia, ela é monogâmica. Um exemplo disso, vamos ler aí, 1 Timóteo 3, verso 1, vamos lá. 3 primeiro. 3 primeiro. Isso. 1 Timóteo 3 primeiro. Esta é uma palavra fiel. É isso? 3:5, vai lá. 3:5. Porque se alguém não sabe governar a própria casa... é o marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher, o 2. 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, Isso. marido de uma só mulher. Pronto. A Bíblia,
ela mostra que o padrão para a família no Novo Testamento era a monogamia, ok? E aí vocês podem observar que sempre Jesus deu ênfase à responsabilidade dos membros da família, inclusive dos filhos. Se vocês analisarem, Jesus combateu muitos que não queriam cuidar dos pais. E na sua morte, ele deixou bem claro o que deveria se fazer com a sua mãe. Você tem aqui a responsabilidade. Qual é a ética do lar descrita por Paulo? Se vocês pegarem Efésios 5, Efésios 6, Colossenses capítulo 3 e 4, Paulo fala muito bem como é a ética da vida familiar, da vida conjugal dentro do lar. A mulher se sujeitando ao marido, o marido amando a esposa, os filhos obedecendo os pais ensinando os pais não provocando os filhos, ok? A família no contexto dos reformadores. O que você tem aqui no contexto dos reformadores? É porque a Igreja Católica, ela aprovou o celibato, e o próprio Lutero entra em questão mostrando que o celibato poderia existir, mas sendo uma vontade própria, não imposta, porque a igreja passou a dizer que não era para se casarem, e isso atrapalhava o processo familiar, porque Deus não proíbe. Se você, já uma aula nossa aqui, eu falei daquele que se faz eunuco por causa do reino. Paulo, depois de tudo, ele adota o celibato por uma vontade própria, mas não por imposição. O casamento é uma ordem, o celibato é uma decisão da pessoa, não pode ser uma imposição. Então, isso trouxe um prejuízo, e aí os reformadores entraram para dar destaque à família como célula máter da sociedade, ok? E como é a família na sociedade contemporânea? Eu coloquei aqui, serve para restringir a liberdade individual e a equivalência entre os... Veja que a sociedade hoje, contemporânea, ela não vê a família como lá no projeto de Deus. Aí tem aqui as sutilezas, eu vou já falar sobre essas sutilezas, que é contra a família. Observem bem uma coisa, ouçam bem, observem bem, que aqui nós vamos começar. A sociedade contemporânea e pós-moderna, ela dilui, ela acaba com o valor da família. E eu já disse aqui, nós somos contra o que você quer ser, nós somos contra o pecado, nós somos contra os padrões e modelos que estão aí sendo apresentados. Agora, nós queremos dizer a todos vocês aqui, que o mal da sociedade contemporânea e pós-moderna é que eles dizem que essa família hoje, essa família modelo da Bíblia, essa família que está estruturada na palavra, ela não é um modelo padrão para ser seguido atualmente. Ela restringe, ela destrói a liberdade, ela é uma construção histórica. E aí, Marx, Gramsci, nós falamos deles aqui, tem um ataque ferrenho contra a família. Olha aqui na pós-modernidade nós falamos. E agora nós vamos entrar aqui no mais pesado. Por isso que eu corri um pouco aqui, para me ter tempo para falar disso aqui. Vamos lá. Hoje aqui esse negócio está... Isso, ele está meio sujo. Vamos lá. Então prestem bem atenção. Eu quero falar dessa jovem aqui, vamos lá, Judith Butler. Ok? Ela lançou uma obra em 1990, quando ela trata especificamente sobre problema de gêneros. Não é isso? Obrigado, Del. Pode apagar isso aí também. Problema de gêneros. E o que você vai ter aqui? Você vai ter aquilo que eles estão chamando de ideologia de gênero. Isso aqui é muito sutil e perigoso, porque essa teoria dela, eu disse na aula passada, que nada vem por acaso. Isso aqui era para legalizar, vocês sabem que me ajudem a data, com o surgimento da AIDS, 1980, por aí? 1980, e também 1960, com a Revolução Sexual, tudo começa a mudar. E já daí começa um discurso para legalizar atos libertinos. Atos libertinos. E essa jovem, ela entra nessa corrente já com uma ideologia preparada, arquitetada,
para defender os ideais dela e legalizar aquilo que, na verdade, a sociedade não legalizava. Não é assim? E aí entra o mais perigoso, porque essa Judite, o pensamento dela não é científico, o pensamento dela não tem base, nem fundamento, nem dados teóricos arquitetados, é simplesmente uma ideologia, em termos bem apropriados, em uma linguagem meia difícil e acadêmica, respaldado em vários autores, e Foucault, ela monta a ideologia dela. E a primeira coisa que ela vai analisar, vou colocar bem aqui, olha aqui, isso aqui é perigoso, gente. Corpo, homem, eu vou ser simples, e mulher. Vamos lá? Vamos ler comigo? Corpo, homem e mulher. Primeiro, corpo, depois, homem e depois. Na ideologia que ela propõe, o corpo não é nada, gente. O corpo não é nada. Na ideologia que ela propõe, isso aqui, o nome homem e o nome mulher, o gênero homem masculino e o gênero mulher feminino, isso aqui é o quê? Isso é uma construção histórica. Isso é uma construção social. Ela diz que isso aqui é uma invenção. Esse gênero daqui, gênero masculino, feminino, isso aqui não existe. Isso é uma construção, isso é uma inverdade, isso é uma fabricação. E que o seu corpo, esse corpo aqui, ele não tem tanta importância. O que vai valer nisso aqui tudo é a sua... O quê? Mente. A sua mente é que vai determinar. Aí entra a questão dos transgêneros, que se invadiu a escola dos Estados Unidos. E olha para cá, tu está filmando direito? Hoje, diz uma doutora Paula Johnson, uma cardiologista, ela diz que não tem nenhuma comprovação científica e que dentro do homem, o DNA, o cromossomo, a vida do homem e da mulher é determinada biológica como macho e homem porque tem um aspecto biológico. Isso aqui é tão corrupto que o corpo, ele não tem gênero nem masculino e nem feminino. Quem determina isso é o quê? É a mente. Observe bem uma frase dela aqui. Isso aqui é uma aberração. Olha o que ela diz. Mulher é um termo em processo. Um devir. Você lembra que eu falei agora há pouco? Um devir. Um construir do que não se pode dizer com acerto que tem uma origem ou um fim. Como uma prática discursiva, continua o termo, está aberto às intervenções e significações. Em outras palavras, o gênero ser mulher não é uma substância, nenhuma coisa natural e definitiva. Olha o que ela diz. Ela concebe o gênero como um devir que pode dar a aparência de uma cristalização de algo definitivo, mas de fato é movente e não cessa de se transformar. Olha a ideia dela. Vocês estão vendo aí o perigo dela? Tem que falar no microfone. Desculpa aí, tem que falar no microfone. Vamos lá. Por esse pressuposto, nada existe em caráter permanente. Nada. A não ser a mudança. Pronto, vamos dar um exemplo aqui. Vocês estão vendo, irmão, isso aqui. Tu está filmando direito? Isso aqui é uma filosofia, aliás, uma ideologia diabólica, carnal, que ela tanto despreza a Deus como despreza o corpo que Deus fez. Porque a Bíblia diz que o corpo é o quê? Templo. E olhem para cá, nem os cristãos desfazem do corpo, porque o crente sabe que o corpo veio de Deus. Mas nessa ideia, porque quando veio a ideia do transgênero, que começou a entrar nos Estados Unidos também, e até um rapaz formou uma ideia, e vocês podem ler o capítulo 6 do livro de Nancy, né? Nancy Pearcey, né? Ama o seu corpo, não é isso?
no capítulo 6 ela fala isso. Observem bem, aqui o corpo, eles têm o corpo como nada. O corpo é um pedaço de carne que não vale nada. Está quase como a ideia do gnosticismo. Esse corpo não vale nada. E essa ideia de gênero, masculino, feminino, homem e mulher, isso aqui é uma construção social, histórica, formada por uma imposição da hegemonia daqueles que estão no poder maior. É assim que eles dizem. Mas que cada pessoa é aquilo que a sua mente acha que ele é. E aí entra o maior problema. Qual é o maior problema? Se o meu corpo não vale nada, se na mente do menino ele acha que é mulher, o que é que vale mais? É o corpo ou é o que está na mente? Olha a ideia. Aí é o seguinte, eles começam a dizer que o corpo não vale nada, não importa o que eu faça com o corpo. Eu posso colocar silicone, eu posso tirar o pênis, pode fazer a operação de vagina e etc e tal. Agora, mesmo fazendo todas essas operações, aí eles dizem que o que vai determinar se é homem ou mulher não é o aspecto biológico. Não é o ser macho ou fêmea. Porque a própria biologia ela vai definir quem é macho e quem é fêmea. Mas para eles não, quem vai definir o que é? É a mente. E o maior problema é que há um certo estudioso que diz que a pessoa que pensa que tudo é a mente, dizem que aqueles que fizeram operações e que depois se arrependeram, nunca se sentiram, por exemplo, um menino que acha que é mulher. Na mente dele ele acha que é mulher. Mas o corpo dele é de quem? O aspecto biológico é de quê? De homem. Ele lá faz a operação. Depois ele vai compreender porque ficou dizendo que o que determinava o sexo dele era A e não o aspecto biológico. Olha como é a maldade. Porque há tratamento para isso. Por exemplo, tem menino que ele vem com isso, ele acha que é mulher, e aí ele brinca um bocado de tempo e etc. Mas depois, com o processo, com a reestruturação, ele vai saber que ele mesmo é um homem. Agora, quando ele descobre, quando de fato ele chega à compreensão de que ele está num corpo de mulher, mas que ele é homem, aí o problema vai ser sério. Vocês entenderam aqui? E é esse mal que essa mulher ela tem feito ao longo do tempo. E muitos outros, não é só ela, muitos médicos, psicólogos, psicanalistas, muitos têm defendido isso aqui. A primeira coisa, desvaloriza o corpo. E quando Deus fez o homem, Deus fez o quê? Macho e que é defendido pelo aspecto biológico. Há uma doutora, e eu já citei ela aqui, mas há outra doutora que diz que não há base científica nenhuma para a ideologia de gênero. E ela diz que até o médico fica numa confusão tremenda. Diz que tem pessoas que dizem assim, olha, hoje você é homem, amanhã você é mulher. Há um autor que conta que duas moças saíram para comprar uma roupa para aniversário. Quando elas saíram, eram dois homens. Lá, quando chegaram, já era mulher. Quando elas voltaram, uma voltou com terno e outra voltou com vestido. Porque não sabia mais quem era quem. Porque a mente está o quê? Confusa. E é isso que esses homens fazem, mas é isso mesmo que eles querem fazer, é confundir tudo para que negue a Deus. O nosso corpo é uma bênção. E o corpo que Deus fez, ele fez o corpo do macho e ele fez o corpo da fêmea. E nós não podemos aceitar esses discursos. Hoje eu estou falando mais calmo, porque aqui vocês têm que repensar isso. Vocês se lembram que na aula passada eu falei de mentes que trabalham. Olha, uma ideia dessa aqui, hoje eu conversava com o Manoel e eu dizia isso para ele. É uma ideia tão frágil, é uma ideia sem base científica. Olha, eu fico pensando como é que um médico, um advogado, um juiz aceita uma tese, nem diria uma tese, uma hipótese, sem base alguma. Se você tem um aspecto biológico no corpo do menino mostrando o aparelho dele, que é macho, e no corpo da menina mostrando que ela é mulher, que ela é fêmea, por que há essa desestruturação? E há uma unidade, corpo e mente são unidos. Agora eu não posso desprezar o meu corpo como se não valesse nada. Porque quem vai determinar é a minha mente, não é. E não é uma construção histórica. Quando Deus fez o homem, mas lá no princípio ele já fez macho e
fêmea. E aí entra aqui, quais são os princípios para uma família sólida? Sabe quais são? Os pais ensinarem a verdade da palavra de Deus. Não adianta, é claro que nós podemos lutar no aspecto político, podemos lutar, né, assim, mas sabe qual é o maior poder? É o pai e a mãe pegar o meninozinho dentro de casa e empurrar o ensino da palavra de Deus. Ele pode ir para o Egito, ele pode ir para a Babilônia, ele pode ir para onde ele estiver, mas lá nunca ele vai negar a fé no verdadeiro Deus. Então nós rejeitamos terminantemente essa ideia e nos firmamos no Deus Todo-Poderoso. Portanto, querido irmão, querida irmã, medite nisso. Essa lição está sendo importante, maravilhosa, e eu quero dizer para vocês, meditem nisso. E eu estou orando a Deus para que Deus levante mentes cristãs, que tenham a mente de Cristo, que sejam inteligentes e capazes para refutarem todas essas sutilezas satânicas e defender o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pastor Wagner, orando e encerrando, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta escola bíblica realizada, por mais este ensino da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, continua abençoando, continua fortalecendo cada um de nós, meu Pai. Continua, Pai, usando o Teu servo, nosso pastor presidente, pastor Osiel. Continua, Pai amado, instrumentalizando o Teu Filho, Senhor, para que assim, Pai, defenda e pregue as verdades do Evangelho de Cristo. Meu Deus, também abençoando cada um de nós, Pai, que estamos aqui aprendendo, Senhor. Os Teus servos que estão, Pai amado, assistindo conosco, Pai, em suas casas, ó Pai, nos seus trabalhos, aonde eles estiverem, Senhor, que pedem a oração também, abençoa, Senhor, liberta, transforma, cura para a glória do Teu santo e eterno nome. Meu Deus, continua conosco, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.